Bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler. Esse não é um podcast, vocês já sabem. É um convite para a gente ser quem a gente trazer as nossas reflexões, os nossos pensamentos, as nossas verdades, sem medo. Esse é o convite que eu faço para quem vem me acompanhando há 5 temporadas, porque essa é a nossa 5ª temporada. Meu convidado de hoje é uma pessoa iluminada e com muito glitter. Não é só um brilho. Ele tá preparado! Vocês vão ver, já vão ver. Rafael Melo, comunicador, muito conhecido como Saravika. A Saravika tem um espaço muito especial no camarote do meu coração. Bem-vindo, Rafa. Ô, meu bem, muito obrigado! Vamos deixar o microfone no lugar. Olha o microfone dourado. Tu não pode levar embora pra Saravika esse microfone. Coisa do Beyoncé, né? Eu amei. Ai, total. Eu gostei que ele brilha, que aí combina que eu gosto de um brilho negócio. Vocês viram que chique no camarote dela. Camarote Gata, não é pra qualquer uma. Gente, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu gosto muito de falar, né? Já temos aí minha introdução como comunicador, então eu gosto muito de falar. E acho que isso é uma coisa que nos conectou. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu tô muito animado. Vamos falar muito, vamos falar com o coração, vamos falar com a boca, vamos falar com tudo aqui hoje, que vai ter muita ablação. Sabe o que eu acho engraçado? Que cada convidado que vem aqui ver esse microfone dourado traz as suas referências. Então tem gente que diz que é o microfone da Madonna, agora tu falou da Beyoncé. Vamos ver o que vem mais pela frente. Rafa, falando com o coração, né? Esse é o nome do podcast. E, na verdade, é uma coisa muito maior pra mim. Porque depois que nasceu minha filha e eu vim me questionando coisas e percebi que mesmo toda terapeutizada e trabalhada no autoconhecimento, eu ainda escondia tantas coisas de mim mesma que eu resolvi botar minhas verdades à tona. Abri os stories, comecei a falar um monte de coisa, sem medo, sem vergonha. Pra criar uma drag, né? Pra trazer essa pessoa, essa personalidade pra fora, porque Saravika é uma drag queen, ela é famosésima. Entrem no perfil do Rafa que vocês vão ver. Por favor, vejam. Como é que foi o processo pra tu chegar na Sara? Olha, eu tinha uma resposta que ela vinha muito de um ponto, assim, da noite que eu me montei pela primeira vez. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu me dei conta de que eu estou fazendo 12 anos de drag esse ano. Bah. Mas aí eu comecei a pensar que eu acho que essa criação da Saravika, né, enquanto uma outra faceta minha, ela vem de muito antes da primeira vez que eu me montei. Então, talvez ela venha de quando eu era criança, quando eu era, sei lá, acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos e eu era apaixonado pelos sapatos de salto alto da minha mãe. Eu ouvia ela andar de salto, aquilo me, assim, seduzia de um jeito. Eu ouvia aquele barulho, eu olhava aquele sapato de frente e pensava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Também acho que pode estar muito ligado à quantidade de vezes que eu brincava de Barbie escondido com as minhas primas, elas me ajudavam a encobertar que eu tava brincando. Então, toda aquela magia de pentear o cabelo, de trocar a roupa. Ou quando eu via a minha irmã mais velha se maquiando, que eu adorava ver ela passando máscara de cílios e tal. Então, acho que tudo isso já era ali eu, Gestando a minha dragzinha. E é muito engraçado, né? Já falei algumas vezes isso, assim. Enquanto um menino gay, né? A gente só entende o que é ser diferente e ser uma pessoa LGBTQIAPN+, quando a gente é adolescente e tal. Então, tipo, eu era uma criança gay, mas eu não sabia que eu era uma criança gay. Eu sabia que eu era aquela criança que gostava da Barbie, que gostava do sapato de salto, que adorava ver coisas relacionadas à música, à dança, que fez teatro na escola. Então, assim, eu sabia que eu era daquele jeito, mas eu não sabia que aquilo configurava ser uma criança fora do que as outras crianças eram. É óbvio que eu percebia que meus coleguinhas gostavam de jogar futebol, eu não gostava dessas coisas tanto assim, que pra mim me dava uma caixa de lápis de cor e um papel e ficava desenhando ali por horas, eu amava. Então, essas coisas todas que eu sentia, elas ficavam ali e eu entendia que havia um tipo de reprovação, do tipo,
Rafael não pode brincar disso, Rafael não pode gostar daquilo. Mas eu não entendia muito por quê. E aí, depois de muitos anos, né, imagina, a primeira vez que eu me montei eu tinha 20 anos. E foi um processo também pra eu me montar, não foi assim, um dia eu acordei e falei, eu quero me montar. Né? Então eu conheci um programa norte-americano, RuPaul's Drag Race, que na época estava na 3ª temporada. Inclusive foi através do Felipe, o Fê, um beijo, Fê. Que é um grande parceiro meu nessa caminhada, né? Aí há 12 anos também nessa empresa Saravica S.A., porque afinal de contas eu comecei a me montar porque ele me mostrou o programa, porque ele me deu meu primeiro estojo de pincéis e tudo mais. Mas eu não entendia o que era se montar, o que era ser drag quando eu conheci o programa. Então, quando eu comecei a assistir, foi quando, tipo, o quebra-cabeça começou a fazer sentido. Eu falei, então existe um lugar onde eu posso brincar com coisas do universo feminino, sem que isso seja reprovado, e que isso, de alguma forma, expresse tudo o que eu gostei durante toda essa vida, as músicas que eu gostava e não podia, as cantoras femininas que eu gostava e não podia, todo esse universo. Então, eu acho que essa formação do que a Saravica ela vem de muito cedo. Né? Então, não à toa, hoje em dia, quando eu me caracterizo, muitas vezes eu tô de escarpã, porque era o sapato que minha mãe mais usava. Não é à toa que tem muitas nuances assim. Por exemplo, 95% das vezes eu estou loira, porque tem essa coisa de remeter às bonecas que eu brincava com as minhas primas. Então, assim, a Sara existe hoje não é simplesmente porque eu comecei a montar há 12 anos, sabe? Mas eu acho que data dessa criança que flertava com coisas que eram proibidas pra ela e que em algum momento tudo isso fez sentido e se tornou permissivo e permitido, né? Então, quando eu entendi que aquilo se manifestava de uma forma artística, eu pensei, nossa, acho que agora então eu posso explorar isso de um jeito que talvez não vai ser olhado de uma forma torta. E, felizmente, aí tenho mais de uma década conseguindo lapidar isso, né? Começou com uma brincadeira, foi se profissionalizando meio que sem nem eu perceber, depois de um tempo, de fato, virou um trabalho, uma função, uma persona. E acho que é muito feliz, assim, poder, há mais de 10 anos, estar flertando com esse universo, né? Eu acho que hoje em dia eu me entendo, inclusive, muito mais enquanto um homem masculino, por eu ter encontrado uma via onde eu pude vivenciar todas essas coisas do universo feminino, sabe? Eu sinto que antes de eu me montar, era muito mais confuso pra mim. Às vezes eu queria dançar de um jeito que as pessoas iam dizer que era um jeito mais afeminado. Ou às vezes eu caminhava de um jeito que era um jeito que as pessoas faziam piada na rua. E depois que a Sara existiu, meio que cada coisa tomou seu lugar. Então, quando eu tô desmontado, é claro, eu sou um homem gay, eu sou mais afeminado em algumas coisas, eu falo gesticulando, mas o que eu quero dizer é que eu passei a viver minha feminilidade num lugar muito amplo, enquanto Sara. E aí o Rafael entendeu quem é um Rafael mais masculino, que não necessariamente é super masculino e fala grosso e tudo mais, mas esse é o Rafael masculino que dá pra ser, porque existe a Sara, que é o volume 1000 da minha feminilidade. Sim. Rafa, eu adorei que tu trouxe as referências do sapato, do cabelo loiro, porque eram as bonecas, achei bem interessante isso. E a gente estava aqui falando nos bastidores sobre a minha experiência, porque eu já me montei. Você aí que tá nos assistindo e não tá sabendo disso, então corre investigar aqui, ó, nas redes sociais, rola pra baixo esse feed, rola, Há que alguns anos, lá que em uma hora 2018. chega a gatona aqui montada na parada, eu me E eu me lembro. amei. Agora conta você, como foi essa experiência? Eu me amei. Bom, só vamos contextualizar. Eu fiz parte do grupo de embaixadores da Uber aqui em Porto Alegre. E acho que foi o primeiro ano que a Uber patrocinou a parada gay no Parque da Redenção, né? E aí tinha um trio elétrico, eles nos convidaram. E eu falei, galera, vamos nos montar. É o momento, senão agora quando? E várias de nós nos montamos. Primeiro que tem que começar essa produção com bastante antecedência. Algumas horas antes, porque né? realmente é um trabalho artístico. E eu me recordo, Rafa, eu fiquei muito impactada com isso. Que quando eu me vi, né, pronta, o nome já me veio na cabeça. E eu me senti livre. Tanto é que lá, né, durante a parada, quando a gente descia daquele carro elétrico, as pessoas iam tirar foto, e eu já, toda, que eu, sem aquilo, talvez eu não me permitisse. Parece que faz o download de todas as nossas inseguranças, né? Então, eu senti o poder
desse processo. E meu nome é Debbie Fox. Olha, e é um nome chiquésimo, Debbie Fox. E isso aí, hein? Uma coisa assim, meio prima da Megan Fox, É. não é? E tem uma coisa também da selvagem, porque eu achei que eu fiquei com uma cara de raposa, assim, sabe? Esses olhos mais É. amendoados e tudo bom. Eu acho que isso é uma das coisas que é muito libertador em trabalhos artísticos como um todo, mas me refiro especificamente ao trabalho drag, né, a arte drag, porque assim, imagina você aí de casa, passa algumas horas ali se caracterizando e literalmente reconstruindo o teu rosto, ou até mesmo, né, como vai ser teu cabelo, como vai ser o teu corpo, como vai ser teu figurino, tudo aquilo expressa um lado teu que no dia a dia não tá ali tão evidente. E quando a gente se olha no espelho e não se reconhece como que a gente é no dia a dia, é aí que vem essa sensação libertadora. Porque, tipo assim, tá. Se eu não tenho aquela mesma cara, aquele mesmo cabelo, aquela mesma vestimenta indumentária do meu dia a dia, significa que eu não preciso encarar os problemas daquele meu dia a dia, os dramas daquele meu dia a dia, ou até mesmo as angústias que eu tenho no meu dia a dia. Aqui, por algumas horas, eu posso criar uma fantasia. E eu acho, inclusive, fazendo um paralelo, né? Existem dois momentos que as pessoas como um todo, mas acho que o brasileiro gosta muito, que é o Carnaval e o Dia das Bruxas. E aí, por quê? Porque são dois momentos onde as pessoas, elas se fantasiam, né? Elas vivem aquela fantasia. Então ali, aquela tarde de carnaval, aquela noite de Halloween, as pessoas vivenciam o que é um pouco do fazer drag, porque é isso, é tu se transformar em outra pessoa. Então tu fala diferente, tu pensa diferente, tu ri diferente, e aí tu consegue encontrar dentro de ti uma força diferente. Então é isso, assim, eu acho que essa sensação de conseguir escapar um pouquinho desses dramas do dia a dia, enfim, dos nossos pesares, dos nossos problemas, é um pouco do que faz eu ser drag há 12 anos, Sim. né? Porque às vezes ali, sei lá, eu tenho um evento, tenho um conteúdo que eu preciso gravar, nem sempre eu tô super afim de me montar, nem sempre eu tô super afim de fazer a barba de novo, de me maquiar e tudo mais. Mas naquele processo ali, eu começo a lembrar por que que é tão gostoso. Então, às vezes, eu tô super baixo astral, ou tô triste, tô angustiado, mas aquilo vai acontecendo, e quando eu tô pronta, eu penso assim, tá, entendi. Agora é hora de deixar isso de lado e vamos lá. Então, acho muito legal tu compartilhar essa experiência, assim, porque eu sempre falo, acho que todas as pessoas deviam fazer drag um dia pra entender essa sensação. Sim. Rafa, vou voltar numa fala tua, né? Quando tu falou assim, das músicas que não eram permitidas, as bonecas que não também não eram permitidas. Como é que lá atrás, né? Como é que foi romper essa barreira? O que que tu viveu? Tenta resgatar isso lá atrás, porque tu já estava te dando conta, mas tu não sabia o que que era. Tu escondia algo, as primas sabiam, mas tu escondia. Como é que foi preparar a coragem pra esse Ser. sou eu, vou ter que contar pra minha mãe, para o meu pai. Como é que Eu foi acho que é isso? isso, né? Existe uma pureza mesmo de criança, que a criança ela só é, né? A criança ela grita, ela chora, ela ri, ela joga, ela morde, ela só é. Então, assim, eu entendo que quando eu era criança tinham coisas que só eram. Então, assim, eu não entendia que aquele sapato eu não podia botar. Eu só queria, porque era bonito, fazia um barulho especial ao meu ouvido e eu só queria. Então, assim, eu não entendia que vestido era uma roupa de mulher e vestir uma roupa de homem. Mas eu me enrolava na cortina porque eu gostava de girar e a cortina fazia assim, entende? Aham. Então essas coisas, elas iam acontecendo muito naturalmente e, ao mesmo tempo, a criança ela é muito uma esponja, né? Então ela percebe um olhar de reprovação, ela percebe um tom de voz diferente. Então eu entendia que, de repente, eu estava ali me divertindo, mas existia uma reprovação. Que vinha, às vezes, né, de um pai, de uma mãe, de um conhecido, de um amigo dos pais, de um tio. Então era aquela coisa muito conflituosa entre isso me faz muito bem, mas por algum motivo não deveria. E aí a gente vai crescendo, né, e vai internalizando um pouco dessas coisas, aí chega na escola, e aí às vezes ouve aqueles xingamentos dos colegas, que às vezes o colega também não sabe o que significa, mas sabe que se falar aquilo vai machucar. Uhum. Então era o boiola, era o viadinho, numa idade que a gente nem tem sexualidade desenvolvida, né? Então com 7, 8 anos, não existe
o homem homossexual que beija outro homem na boca. Não existe isso. Mas existe um menino que prefere o lápis de cor do que chutar a bola. Existe um menino que prefere o desenho animado do que os heróis. Existe um menino que prefere ouvir música do que, sei lá, chutar a parede, sabe? Essas brincadeiras de menino. E aí tu começa a entender que aquele jeito é reprovado, é negativo, é proibido. Então, chega um ponto pra mim onde existia o que me fazia bem versus o que eu não podia botar pra fora. E aí eu acho que quando eu falo isso, eu falo talvez por muitos outros meninos que passaram por essa experiência. E meninas também, né? Meninas hoje em dia que se entendem como meninas lésbicas que também, de repente, preferiam jogar a bola do que brincar com a boneca e tal. Mas chega um momento onde não consegue se mais equilibrar. Onde, assim, ou você faz o que tu gosta, ou tu começa a se tornar fechado, triste, raivoso. Eu lembro que na minha família falavam como o Rafael era irritado, como o Rafael tinha raiva. É claro, tu imagina ali, a partir dos 9, 10 anos, tu já começa a se moldar sem poder ser quem tu é. E isso começa a te causar uma angústia, começa a te causar uma raiva, uma dor. Então eu lembro que hoje em dia, quando eu olho pra trás, e a minha irmã fala muito sobre isso, assim, minha irmã mais velha, ela fala assim, como tu era corajoso. E eu não entendia que eu era corajoso, mas assim, eu gostava de um artista da música que ele tinha cabelo roxo. E eu queria ter o cabelo roxo. E eu tive o cabelo roxo. E eu, com 14 anos, era o menino da escola que tinha o cabelo roxo. Ah, e era o viadinho, era o bichinha? Era, mas eu tava lá com o meu cabelo roxo. Então, assim, hoje quando eu olho, eu penso assim, que chegou um ponto onde eu pensava assim, vamos falar de qualquer jeito. Então, eu não tendo, ou eu tendo, o que mais vale a pena pra mim? Eu não tinha o cabelo roxo e eu já ouvia tudo o que eu continuei ouvindo de cabelo roxo. Só um Então pouquinho. pronto. Tu conseguiu ter esse penso sem terapia? Como Eu faço terapia desde os 10 anos de Tá. idade. Os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos e eu fui pra terapia. Só de tu falar, eu achei que tu tava te mostrando uma criança bem madura. É, então assim, dos 10 aos 14 eu fiz terapia, porque meus pais me botaram na terapia meio que assim, vamos nos separar, isso vai causar alguma coisa no Rafael. Mas eu acho que a separação dos meus pais foi a coisa que eu menos entendi e falei durante a... Porque, pra ser bem sincero, eu adorei que meus pais se separaram. Eu tinha 2 casas, no final de semana eu ia ficar com meu pai, durante a semana eu ficava com a minha mãe. Então, assim, pra mim, meus pais separados era joia, era show. Era, todo domingo tem cinema com meu pai. Mas outras questões atravessavam, né? Porque era bem esse período, assim, dos 10 aos 14, imagina. É aquele fim de infância, início de adolescência e entendendo ali que a minha personalidade, ela fazia sentido, que ela tinha... Então, acho que isso também fez bastante diferença. Mas eu não acho que eu tive o penso. Eu acho que foi um pouco de... Ai, sei lá. Eu não vou dizer inconsequência, porque não fui inconsequente, mas acho que foi um pouco de sustentar mesmo, sabe? Uhum. Do tipo assim, eu não fazia essa reflexão toda, mas eu pensava, vamos falar de qualquer jeito, eu vou fazer. Então, primeiro, né, minha mãe aí teve um pouquinho de responsabilidade, então assim, vou te deixar fazer umas mechinhas roxas. Aí meus pais já eram separados, meu pai não convivia tanto, então ele nem opinava muito. Aí depois as mechinhas roxas fiz mais um pouco. Aí era isso, já falavam de mim. E aí iam continuar falando, então eu ia fazer uma coisa que eu queria muito, que era ter o cabelo roxo. E isso pra outras coisas, imagina, eu fui adolescente no início dos anos 2000, ali, 2005, 2008, era a época do Fotolog. Uhum. Passei aí que tá em casa que não sabe, é o primórdio do Instagram. Então, assim, eu era o adolescente que tinha Fotolog e que tinha o cabelo roxo no Fotolog. Então, além de eu ter o cabelo roxo, eu me expunha com o cabelo roxo, entende? E aí depois do cabelo roxo, eu fui emo, então eu deixei o cabelo crescer, aí tinha um franjão, aí eu comecei a usar as calças skinny. Pensa, em 2007, pra um menino usar calça skinny, eu comprava no feminino da Marisa. E eu tinha 14, 15 anos, então minha mãe ia comigo nas Marisa. Também acho que teve muito, assim, esse apoio quase que... Quase não, esse apoio totalmente instintivo da mãe. O instinto de mãe
que era, esse é meu filho, e ele é assim, e eu tô com ele. Ah, maravilhoso. Então é isso, assim, ela também sofria, porque ela sabia dessa violência que existia, das piadinhas e das violências físicas mesmo que eu passei, mas ela também sustentava. Com bastante resistência, mas sustentava. Então assim, ai, tá bom, vamos lá comprar uma calça justa. Mas aí, tipo, sei lá, eu usava 38, mas aí a calça justa eu comprava 42, porque era justa, mas não era tão justa assim. Uhum. Tu entende? Então meio que existia essa negociação silenciosa de como eu ia formando esse adolescente que se entendia cada vez mais diferente. E essas coisinhas, assim, meio que iam criando esse senso de que eu sou assim. Eu não sei exatamente o que é ser assim, mas eu sou assim. Então, eu sinto que eu entendi mesmo o que era ser um menino gay. E que eu era um menino gay ali pelos 15, 16, quando daí sim eu via os colegas todos super interessados em namorar meninas e ter as suas primeiras vezes. E pra mim as meninas eram tipo ícones, diva, minha melhor amiga, chiquérrima. Nossa, ela comprou uma chapinha e hoje ela veio de cabelo liso. E amanhã ela tá com cabelo crespo, maravilhosa. Tu entende? Então as meninas pra mim eram tipo icônicas. Aham. Eu amava estar com elas porque elas eram assim, elas usavam a meia listrada com a melissa transparente, e elas pintavam a unha de uma cor num dia, então pra mim tinha muito disso. E os meninos eram tipo, ai, todo dia uma bermuda de futebol e uma camiseta. Oh, que legal, sabe? Então, quando eu comecei a perceber que as meninas pra mim eram muito mais, tipo, icônicas do que, um objeto de desejo, eu pensei, ah, tá, é. Talvez aquele xingamento de quando eu tinha 7 anos, hoje eu tô começando a entender o que ele significa. E aí foi lá pelos 16, onde eu me permitia pela primeira vez, né, assim, tá, acho que eu gosto de meninos. Que lugar isso acontece dentro de mim, né? E aí foi quando eu comecei a me permitir entrar mais em contato com o que era ser diferente no campo da sexualidade. Porque até então permeava tudo menos isso. Premiava o gosto de música, o gosto do que fazer nas horas vagas, como que eu brincava, mas nunca esse campo. E aí, quando realmente a sexualidade acontece na vida de uma pessoa, que é ali na adolescência, 14, 15, 16, que aí eu comecei a entender que também tinha algo diferente aí. Aí, óbvio, né? Todo um outro contexto também muito sério, muito grave, que levou muito tempo. Mas acho que eu já tinha algumas outras coisas um pouquinho mais alinhadas dentro de mim, sobre a minha personalidade Uhum. mesmo, que fizeram com que eu conseguisse daí explorar isso de um jeito mais saudável. Sim. Rafa, tu comentou nem comentou, tu falou sobre as violências, né. Qual foi, se tu puder, se tu quiser comentar, qual foi o episódio, assim, mais marcante que tu viveu? Eu conto toda vez que eu tenho que contar sobre um episódio marcante, eu conto esse, primeiro porque ele foi muito revisitado em terapia, e segundo porque ele é muito simbólico. Simbólico até em coisas que eu ainda passo hoje em dia na minha vida. Então, assim, enquanto um menino diferente, eu sofro violência desde muito cedo. E a violência, ela vinha, como eu disse, comentáriozinhos, piadinhas. É aquela coisa assim, às vezes dentro da família, um tio que olha torto, ou que dá uma risadinha, ou que fala, não fala assim, guri. Mas lá na adolescência, eu era muito ameaçado pelos colegas, né? E obviamente passei por alguns episódios de violência física mesmo. Mas eu lembro de um que foi muito forte, porque foi quando as minhas amigas se uniram pra me proteger. E era um. Enfim, educação física é sempre um pesadelo Uhum. para meninos gays. E aí, na educação física, os meninos começaram a me ameaçar, a chutar bola na minha direção. E meio que eles fizeram um. Assim, eles fizeram um batalhão que iam me bater quando eu saísse, quando a aula acabasse e eu saísse. E aí, tu imagina, né? Você é um adolescente fazendo educação física com mais 60 alunos, porque eram 2 turmas de educação física que faziam juntas. E aí tem, sei lá, 15 meninos ameaçando te bater. E aí tu fica naquele misto de constrangimento, porque tu não quer que as outras pessoas saibam o motivo do porquê tu está sendo ameaçado, mas ao mesmo tempo tu está com medo, e aí existe aquele medo do tipo, tá, tô com medo de apanhar,
Aí tô com medo de falar pros outros porque eu vou apanhar. E se eu apanhar, o que eu vou dizer em casa? Porque eu não posso chegar em casa e dizer que eu apanhei porque eles me chamam de viado. E aí as minhas amigas, elas perceberam que aquilo estava acontecendo. E aí elas falaram assim, a gente não vai deixar isso acontecer contigo. E eram 4. A Bruna, a Jéssica, a Kati e a Luíse. Um beijo, meninas, se algum dia ouvirem isso. E elas falaram assim, a gente vai fazer tipo um paredão e tu vai estar no meio. E aí quando a aula acabar, a gente vai sair assim da aula. Porque eles falaram que eles iam fazer um corredor pra eu passar. E aí as meninas, elas foram, 2 de cada lado e eu no meio, assim. E isso foi muito significativo. Primeiro porque elas se botaram em risco. Óbvio, os meninos não iam bater nelas, mas tipo, elas se botaram em risco pra me proteger. Mas mais do que isso reforçou muito dentro de mim o quanto as mulheres eram e são sinônimo de força. E acho que isso é uma das forças que me movem a ser drag até hoje. Do tipo assim, aquela imagem feminina que eu construo por algumas horas é uma forma de agradecer essa força que as mulheres têm e tiveram na minha vida. E esse simbolismo de elas criarem um escudo para eu poder ir é uma coisa que acabou acontecendo em muitos outros contextos da minha vida. Então, muitas vezes na minha vida, eu não tinha coragem de fazer coisas e eu precisava que existissem outras pessoas que fossem primeiro ou fossem junto para eu conseguir ter coragem disso, assim. Então, esse foi um dia onde, felizmente, eu não fui violentado, mas mais do que isso, eu fui muito abraçado por aquelas 4 meninas, assim, sabe? E uma delas tá em Portugal hoje em dia, a outra mora em Pelotas, eu consegui ver ela há um ano e pouco atrás e agradecer. Hoje, adulto, olhar no olho dela e falar assim, Kati, tu nem sabe o quanto aquele dia foi significativo pra mim. Vocês literalmente me salvaram, sabe? Então eu sinto que esse episódio foi muito forte pra mim. E ele me marcou muito porque é isso, assim. Se as meninas não tivessem feito o escudo pra eu passar pelo paredão, eu teria possivelmente levado chutes, pontapés e tudo mais de 15 meninos. Mas graças à força de 4 meninas que se predispuseram a enganchar uma o braço na outra e eu ir no meio, isso não aconteceu. Então, eu sinto que isso também mostra muito, e agora até dando uma filosofada aqui, né? Do tipo, como a união das mulheres pode vencer a violência dos homens. Forte. Forte isso. Eu fiquei pensando como... Eu tô pensando em ti, né? Nos teus relatos. Como tu sempre esteve com as mulheres ao teu redor, né? É a prima que brinca, mas vamos esconder, que é uma forma de te proteger. É a tua mãe ali que, tá, vamos lá. Mas no fundo eu não sabia. Se ela estava atenta, e me parece que ela estava atenta, ela viu o menino Rafa girando com a cortina. E esse é um olhar sensível e atento, né? Que eu acho que, pô, tô com uma filha de 1 ano e 8. E eu convivo bastante com ela, tá? Eu abri tempo na minha agenda para estar com ela nesta fase que é única. E passa rápido, como todo mundo diz. E eu acho que eu tenho meu olhar atento a ela, sabe? Que bom que tu teve isso, Rafa. Acho que isso faz não só a Sara Vika ser quem ela é, mas tu ter toda essa... É uma preparação, de alguma forma, sabe? Porque tu tinha essas pessoas que talvez tu nem tivesse dado conta, mas elas estavam ali, essas mulheres estavam ali te conduzindo nesse caminho, que é o que tu passou agora com as tuas amigas. Elas te protegendo, um pouco mais de longe, talvez, te conduzindo para um caminho. E tu percebe que em algum momento tu também foi essa mulher pra mim? Tu tava falando e eu fiquei me lembrando, porque, galera, a gente tem alguns episódios muito marcantes na nossa caminhada, né, Rafa? Pra quem não tá entendendo, como que esses 2 seres humanos aqui se conhecem, eu também já fui embaixador de um shopping bem importante aqui em Porto Alegre. Tu não, amigo. A Sara. Não, vamos dar o protagonismo pra gata, né? Porque ela tava lá montada, batendo salto no shopping.
Mas isso aconteceu graças à dona Débora Tessler, que está aqui na minha frente. E eu nem sei como, nem porquê tu chegou até mim, ou qual foi o estalo que deu. Mas naquele primeiro momento, eu também estava adentrando um universo do qual talvez não fizesse tanta parte da minha vida. E eu não achasse que eu pudesse. E tu foi a amiga que foi na frente. E não só lá, depois vários outros eventos que tu tornou possível que eu estivesse presente. Ou várias outras situações e oportunidades que foi tu quem fez o convite. Então, assim, vira e mexe quando eu te escrevo um feliz aniversário ou alguma mensagem assim. Eu deixo bastante evidente e sempre reitero o quão grato eu sou pela tua generosidade e pelo teu carinho, porque é isso. Em algum momento, tu também foi. As minhas amigas, tu, a Paty Leivas e outras pessoas que a gente pode citar aqui, foram essas amigas que engancharam os braços e disseram, vamos que vai dar. Então é muito especial pra mim, assim, porque é isso, assim, eu sempre vou lembrar disso. Assim como hoje eu ainda lembro do episódio lá quando eu tinha 14 anos, Sim. daqui 20 anos eu vou lembrar que um dia eu fiz parte de um time de embaixadores de um grande shopping aqui e que foi porque a Débora me deu essa oportunidade. Sim. Tu entende? Então isso é muito especial. Não me lembro também como é que eu cheguei em ti, mas eu sabia que tu tinha que estar lá. Rafa, eu fico muito orgulhosa também da gente ter vivido esse momento e foi um sucesso, tanto pra ti como pra mim, né, que eu estava coordenando toda aquela galera. E tem um outro ponto, que acho que a gente, isso era 2017. Eu acho que a gente ali rompeu uma barreira em 2017, né, de time de Super. embaixadores, de um evento de moda do shopping, etc. Então, acho que a gente fez história, né, abrimos os caminhos para outras pessoas. E muita gente ainda lembra disso por conta disso. Então, assim, eu que tô sempre em festa, em boate, ainda tem gente que chega e fala assim, eu lembro da época que tu era uma das embaixadoras do evento de Iguatemi. E eu falava assim, gente, é verdade, yes! Sabe? Porque às vezes marca nas pessoas também. Porque é isso, né? O time de embaixadores na época era para que existisse um representante que se comunicasse com um estilo de público que o shopping queria que entendesse que era bem-vindo. E para a minha comunidade, imagina a importância de ver uma drag às 4 da tarde andando pelo shopping. Então, era muito significativo. Então, quando eu vejo que isso também marcou uma galera, eu pensei, nossa, é isso, fizemos certo. Deu tudo certo. Abrimos caminhos. Rafa, vamos falar da Sara. Vamos. Tu já participou de reality, né? A Sara não é só uma drag, ela é uma influenciadora, né? Como é que não, pensa bem, tá? Assim. Tu dá dica de maquiagem. Eu acho que pra tua geração, eu posso falar uma besteira, tá? Mas é que tem as drags mais old school, né? Mas acho que a tua geração, tu é uma das principais, né? A Sara é olha, eu já tô misturando. A Sara é uma das principais. Como é que foi essa formação? E tu tem a clareza de que tu abre caminhos pra quem tá vindo atrás? Então, o que eu sinto, quando eu e alguns amigos a gente começou a se montar em 2012, a gente não tinha nenhuma noção, primeiro, que isso ia se desenrolar pelos próximos anos, nem que ia ser visto com seriedade, porque a gente não tinha essa pretensão. Nossa pretensão era, adoro esse programa, sempre gostei dessas coisas, vou fazer isso num Halloween pra me divertir, vamos ver no que vai dar. Mas acho que tem muita coisa de timing, assim, né? Acho que em 2012, quando eu, o Pedro, a Isis, um beijo, meu bem, e os meus outros amigos que se montaram naquela ocasião, a gente fez aquilo, foi também um gesto de coragem. Sim. Porque é bem como tu falou, existia todo o movimento mais old school das drags. O RuPaul Drag Race não estava super em alta como está hoje, que já ganhou dezenas de prêmios, e Emmys, e Tonys, e não sei o quê. Não tínhamos Pablo Vittar, um grande expoente do nome drag, não tínhamos Glória Groove, não tínhamos tudo, porque hoje, bem ou mal, a pessoa entendendo ou não entendendo, eu sei quem é Pablo Vittar. Então, naquela época não tinha nada disso. E quando a gente começou, a gente também não tinha muitos nomes atuais para se inspirar ou para entender o que a gente ia fazer dali para frente. Então, a gente tinha uma imagem do que a gente estava gostando, que era aquele programa, e tinha um pouco dessa cultura das drags mais old school daqui, que meio que
ditou um caminho, mas não tanto também. E aí, quando as coisas começaram a se configurar de uma forma mais robusta, e aí já fazia, sei lá, uns 2 anos que eu estava fazendo essa arte drag, eu entendia que era uma arte drag, que não era botar uma peruca e ir pra boate, que eu estava conseguindo rentabilizar isso financeiramente com os eventos que eu estava fazendo, e começavam a surgir convites, eu pensei, estou entendendo que algo está acontecendo aqui. E foi bem assim na época que, acreditem, o Instagram não teve stories desde sempre. Os stories surgiram depois de uns anos no Instagram. Reels também é uma ferramenta mais recente. Então, assim, na época o Instagram era mato. Era assim, a foto da xícara aqui e um filtro de uma Polaroid. E eu comecei a postar foto da maquiagem. Eu comecei a fazer o que cabia de conteúdo naquela plataforma, muito pra mostrar que eu tava me arriscando naquilo ali. E aí eu comecei a perceber, inclusive, principalmente em 2015, quando eu criei um canal no YouTube, que na época teve um número gigantesco de acessos num primeiro tutorial que eu gravei, mostrando como me transformava, comecei a entender que aquilo era algo que, tá fazendo sentido com o movimento que tá acontecendo aqui no mundo. Então, eu comecei a entender que o meu papel era conseguir explorar isso. Pensei assim, não, eu vou explorar isso. Primeiro porque eu sou formado em publicidade, trabalhei anos no mercado publicitário, entendi um pouco como era por trás disso. Entendia também a importância de ter alguém da diversidade nesses lugares, porque os criadores que existiam na época eram a menina blogueira maravilhosa, o cara ou que falava de vida fitness ou de carros e paternidade, então, tipo assim, não tinha um criador de diversidade. E eu entendi que a ferramenta drag era algo que seria bastante atrativo aos olhos para que as pessoas entrassem naquela brincadeira ali comigo. Então, eu entendi que eu estava mais ou menos nesse caminho de influenciador quando eu bati 10 mil seguidores, numa época que 10 mil seguidores era uau! Que era assim, quando o Instagram liberava o arrasta pra cima nos stories. Aí eu falei, e aí eu comecei a conseguir negociar com marcas, né? A gente abriu aí, tu abriu as portas do Iguatemi, eu comecei a negociar com marcas lá dentro, fiz ações com algumas lojas e tudo, e aí eu entendi, tá, esse é um caminho a seguir, e comecei a usar as minhas ferramentas de publicitário. Então, a forma como eu falo, né, eu fui atendimento por anos, então assim, essa construção muito lógica, essa forma mais clara e muito assertiva de falar, tudo isso vem desses anos de escrever e-mail para cliente, defender campanha. Então comecei a usar isso a meu favor e, paralelamente a isso, daí o mundo drag foi pipocando um pouco mais, surgiu a Pablo, que fez um grande estouro, e aí a Glória e vários outros artistas. Mas hoje, também assim, com bastante terapia, né, eu entendi que também é importante a gente olhar para o que a gente fez com orgulho e vestir. Então hoje eu consigo olhar para o que eu fiz nesses últimos anos e vestir e pensar assim, poxa, fiz sim um trabalho muito bacana, sigo fazendo e tenho a minha importância nesse universo. Não sou a pessoa mais importante desse universo, mas eu sinto que muitas pessoas se inspiraram no que eu faço, no que eu fiz. E como eu disse antes, assim, que às vezes na boate eu encontro gente, às vezes na boate eu encontro gente que fala assim, eu te acompanho desde aquele canal do YouTube. Eu penso assim, cara, isso foi 2015, sabe? Então, tipo, aí eu consigo ter um pouco de consciência, assim. E fico feliz que nessa trajetória tenha entrado aí alguns realities, algumas competições, vários momentos de muita exposição que trouxeram mais seriedade pro meu trabalho e um peso bacana, assim, do tipo, olha, o que o Rafa, o que a Saravica faz não é qualquer coisa, não é bagunça, não é brincadeira. Rafa, pra gente encerrar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o Rafa, lá criança. Isso é coisa de terapia, hein? São 2 mensagens que você vai ter que deixar. Uma para o Rafa criança, que se enrolava na cortina, adorei essa imagem, imaginei. Imagina. Achei super criativo. E uma para a Sara. O que o Rafa hoje diria para o Rafa criança? O Rafa de hoje diria para o Rafa criança que um dia todas essas coisas que ele gosta, mas que ele percebe que os outros não querem que ele goste, elas vão fazer sentido e elas vão ser permitidas. Então, assim, segura, seja forte, que vai precisar ser forte, mas em algum momento
A cortina vai ser um figurino, a toalha no cabelo vai ser uma peruca e o sapato de salto vai ser o teu tamanho. E não apenas isso, mas como as pessoas ainda vão te reconhecer e vão te aplaudir por isso. Então, segue aí que vai acontecer. E pra Sara, ixi, gata, cuide mais dos seus joelhos. Muito bom. Mas acho que é isso assim também. Segura firme que as coisas elas têm seu tempo pra acontecer e aos pouquinhos vai. E cuide dos joelhos. Uma vida em cima do salto. Ixi, mulher. E performando. Ai, como estrala, viu? Rafa, da minha parte, eu agradeço o teu tempo, né? Da gente ter esse espaço aqui pra gente se ver, porque a gente não se via pessoalmente há muito tempo, né? Eu te chamei, tu já topou e veio, e acho que esse é um grande presente, sabe? Que eu tô Eu acho que eu recebendo vou dos meus emocionar. convidados. Porque eu chamo a galera e a galera nem pergunta nada, ela simplesmente confirma. E que bom, eu tô muito feliz que tu tá aqui. Eu me emocionei te escutando também, e é especial, assim, conhecer um pouco mais das pessoas, né, que caminham. Eu ia dizer, caminharam. Não, caminham junto, estão caminhando junto comigo. E eu fico muito, muito, muito feliz pelo teu sucesso. Eu me lembro um dia que tu me mandou uma mensagem, disse, não posso ainda contar pra ninguém, mas eu tenho que te contar. Eu fui chamada pra um reality, não sei o quê, ou era alguma marca que tinha fechado de maquiagem, que tinha fechado contigo, alguma coisa assim. E eu falei, eu faço parte dessa história. Faz mesmo. Né? E eu, mesmo a gente ficando um tempo sem se ver e sem se falar, eu acho que essas são as verdadeiras amizades, eu me sinto próxima. Essas são as verdadeiras amizades, né? A gente não as conexões que sobrevivem ao tempo, à distância. Mas quando a gente se vê, a gente tá junto. E eu vou seguir te aplaudindo e te acompanhando e torcendo, principalmente, para que os caminhos sigam abertos para ti e para Sara. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito quem tu é e a forma como tu faz. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer não só esse convite, mas tudo, né? Já te escrevi muitas vezes, desde sempre, desde muito tempo atrás, assim. Eu acho que a minha trajetória não teria sido o que ela é sem ti. E isso acho que tu também pode ter plena certeza. Inúmeras portas se abriram por conta das oportunidades que tu me deu. Mas mais do que isso, assim, eu sinto que a conexão que a gente criou e a gente teve e a gente tem, ela vai além de pessoas que trabalharam juntas em um projeto, assim. E acho que isso vai muito além do que a gente consegue explicar. Então, assim, eu vim aqui hoje poder te contar um pouco de mim, mas poder também te agradecer, como eu já fiz outras vezes por escrito. É muito gratificante pra mim, porque se eu seguir conquistando coisas que eu espero que aconteça, pode ter certeza que sempre vai ter um pouquinho de ti lá. E eu tô muito feliz de hoje vir aqui no teu espaço, poder também te aplaudir, que eu também te acompanhei a tua trajetória de ser mãe, como estão sendo as coisas e todos os teus projetos, desde pandemia, com as lives até agora, tendo aqui um espaço pra gente poder conversar. Então eu fico muito feliz e tenho certeza que daqui, sei lá, 10, 15 anos a gente ainda vai se encontrar e vai conversar sobre essas coisas todas. Galera, eu espero vocês no próximo episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler. E eu quero que aqui, ó, até me enrolei pra falar. Não leva meu microfone dourado. Tem que, qualquer coisa, procura na bolsa da Saravica. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.